E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao Quizards, o canal onde a gente descomplica o conhecimento. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais legais e úteis da matemática, a trigonometria. Bora desvendar os segredos do seno, do cosseno e da tangente. Para começar, já vou lançar um desafio. Pensa aí comigo, como é que a gente faz para medir a altura de uma árvore gigante? Sem precisar subir nela, sem uma trena que vá até o céu? Parece impossível, né? Pois é, mas a matemática tem um truque simplesmente genial para resolver isso. E o segredo, a chave para tudo isso, tá aqui, ó, no bom e velho triângulo retângulo. Pode acreditar, essa forma geométrica que a gente vê por aí é a nossa arma secreta para esse tipo de mistério. Tá, mas antes de sair por aí usando esse poder todo, a gente precisa, claro, entender como a ferramenta funciona, né? Então, nosso primeiro passo é conhecer o triângulo retângulo por dentro. Seguinte, todo triângulo retângulo tem 3 lados com nomes bem específicos. A hipotenusa, essa é fácil, é sempre o lado maiorzão, aquele que fica de frente para o ângulo reto, o de 90 graus, não tem erro. Agora, os outros 2 lados, os catetos, são mais espertinhos. O nome deles depende do ângulo que a gente está olhando. O cateto oposto é o que está lá do outro lado, em frente ao ângulo. E o cateto adjacente é o vizinho, o que está ali, ó, grudadinho no ângulo. Entender essa diferença é o pulo do gato. Ok, agora que a gente já entende nosso campo de batalha, o triângulo, chegou a hora de liberar os primeiros superpoderes trigonométricos, o seno e o cosseno. O seno, que a gente abrevia como sene, é basicamente uma divisão. E a mágica é a seguinte: para um mesmo ângulo, não importa o tamanho do triângulo, o resultado dessa divisão vai ser sempre o mesmo. A fórmula dele conecta o ângulo com o cateto oposto e a hipotenusa. É bem simples. Seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. É a relação do ângulo com o lado que está lá na frente dele. E aí vem o parceiro dele, o cosseno, ou cos. A lógica é quase a mesma, só que em vez de olhar para o lado da frente, o cosseno se preocupa com o lado vizinho, o cateto adjacente. E a fórmula? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Sacaram a diferença? O seno olha para frente, o cosseno olha para o lado. Mas calma, calma que não acabou. Tá faltando uma peça muito importante nesse trio de heróis da matemática. Chegou a vez dela, a tangente. A tangente, ou tan, é a rebelde do grupo. Sabe por quê? Porque ela simplesmente ignora a hipotenusa. O foco dela é total nos catetos. A fórmula dela é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ela basicamente mede a inclinação, a rampa que o ângulo forma. Então, para resumir a ópera, a gente tem essas 3 ferramentas principais. Seno, oposto sobre hipotenusa. Cosseno, adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, oposto sobre adjacente. Guarda isso aí, porque é o coração de tudo. Agora, se liga, na trigonometria tem uns ângulos que são figurinha carimbada. Eles aparecem o tempo todo nos exercícios e problemas. Por isso a gente chama eles de ângulos notáveis. Pensa nos ângulos de 30, 45 e 60 graus como se fossem as celebridades da matemática. Eles são VIPs, têm lugar garantido em todas as festas. E os valores deles são tão importantes que vale super a pena decorar. E tá aí ela, a famosa tabelinha dos ângulos notáveis. Tem até aquela musiquinha clássica para ajudar, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Com essa fica fácil. E a tangente? Moleza, é só dividir o seno pelo cosseno de cada um. Mas a coisa fica ainda mais interessante. Sabe por quê? Porque esses 3 poderes não trabalham sozinhos. Eles estão conectados por umas relações secretas, como se fossem combos de videogame. A primeira é a relação fundamental, a mais famosa de todas. O seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado dá sempre mais sempre mesmo o número 1. E a outra mostra de onde a tangente vem. Ela é simplesmente o seno dividido pelo cosseno. Viu só? No fim tá tudo interligado. Certo, Quizards, acho que a gente já viu bastante coisa, hein? Então, chegou a hora da verdade. Vamos testar o que a gente aprendeu. Que comece o nosso quiz. Primeira pergunta, vamos lá. Qual é a fórmula da tangente? Aquela que é a rebelde do grupo, lembra? Tempo na tela. E a resposta certa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Muito bem para quem acertou de primeira. Segunda pergunta, essa é direto da nossa tabela de VIPs. Qual o valor do seno de 30 graus? Pensando? E a resposta é 1 sobre 2, ou meio. Excelente, memória tá afiada. E para fechar, a última.
essa é para pensar um tiquinho mais. Em qual dos nossos ângulos notáveis o valor do seno é igualzinho ao valor do cosseno? Valendo. Isso aí, é um ângulo de 45 graus. Parabéns, galera, vocês mandaram muito bem. Já são quase mestres da trigonometria. E para fechar com chave de ouro, tem um desafio final para vocês resolverem aí nos comentários. Se liga na pergunta. Num triângulo retângulo com lados 3, 4 e 5, qual é o valor do seno do menor ângulo agudo? Pensa com calma e manda a resposta. E é isso por hoje, pessoal. Espero que tenham curtido desvendar os superpoderes da trigonometria. Se essa nossa jornada ajudou, já sabe, né? Segue o canal Quizards, ativa as notificações para não perder nada e deixa aquele like para fortalecer. Qualquer dúvida ou a resposta do desafio é só mandar nos comentários. Até a próxima aventura!